Estamos começando mais um JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a sua vida. Olha, em São Paulo, os casos de hepatite A aumentaram 90% só no primeiro semestre deste ano. E a Secretaria Estadual de Saúde acendeu um alerta, inclusive lançando um painel digital agora, para acompanhar o avanço da doença. Bom, você sabe, a hepatite é uma doença infecciosa, atinge o fígado, pode se manifestar de forma silenciosa, além de trazer consequências graves, como cirrose e até câncer. A gente aproveita que esse mês marca o Julho Amarelo, uma campanha nacional de conscientização sobre as hepatites virais, para aprofundar esse debate sobre a doença, os seus tipos, as formas de contágio, de prevenção e de tratamento. Para isso, nós convidamos a hepatologista Mônica Viana, diretora da Sociedade Brasileira de Hepatologia, para nos ajudar a entender esse cenário. Bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Edu, pelo espaço. Obrigada sempre que a gente tem a possibilidade de informar a população sobre as doenças do fígado, que, como você falou, são quase sempre silenciosas. Então, a gente, enquanto Sociedade Brasileira de Fígado, Paulista de Fígado, regionais em todo o país, nós precisamos de espaço nas mídias para conscientizar a população. Aqui está ele, então. Doutora, eu expliquei aqui para o nosso ouvinte o tamanho do crescimento dessa preocupação. O que é que explica esse crescimento tão expressivo de 90% nos casos de hepatite A, na sua opinião? Infelizmente, a causa mais provável, que a gente imagina é a piora da cobertura vacinal. Infelizmente, cada dia que passa, menos pessoas se vacinam para as hepatites, se vacinam para as doenças. Da pandemia para cá, ou seja, desde 2020, o número de casos ele vem explodindo. Em 2024, a gente teve um boom maior. Isso se deve provavelmente a serem doenças assintomáticas, e que a pessoa que está contaminada, porque perdeu a cobertura vacinal, na pandemia perderam os anticorpos e as crianças hoje são muito menos vacinadas, Infelizmente, houve aí um boom de informação negativa em relação à vacina, uma anti-ciência isso. Então, a gente está vendo os números crescerem, provavelmente pela negativa aí do que é a ciência. Nossas vacinas são extremamente confiáveis, nós temos as melhores vacinas do mundo, o melhor calendário de vacina a gente tinha no Brasil. E, infelizmente, essa cobertura vem caindo a cada dia. Então, a pessoa que é assintomática, ela passa para alguém da família dela, alguém que convive com ela, porque ela não sabe que tem hepatite. E essa pessoa passa, então, a ter uma hepatite ali aguda. A hepatite A ela é de contaminação oral-fecal, então ela tem mais contágio realmente de pessoa para pessoa, água contaminada, alimentos contaminados e fezes também contaminadas. Então, esse é o boom do crescimento. E você falou aí de 50% a 51% de crescimento em São Paulo, no Sudeste, mas no Sul do país, os números, principalmente de Porto Alegre, chegam a 54%. E em relação ao Brasil, a gente tem um boom no Centro-Oeste de aumento aí de quase 150% a 300%, dependendo da cidade, da quantidade de diagnóstico de hepatite A. Uma doença completamente prevenível, com uma vacina maravilhosa que está no SUS e super confiável. Doutora, nós temos vacina hoje para as hepatites A e B. Há quanto tempo essas vacinas existem? Então, há pelo menos 30 anos no Brasil, nós temos a vacinação obrigatória por em todos os hospitais que nascem crianças no Brasil. Isso é em todo o território nacional. Com vacina confiável que o hospital tem que dar para a criança nas primeiras 24 horas de vida. Mas antes disso, a gente já tinha vacinas excelentes. Pelo menos aí, perto de 40 anos, a vacina da hepatite B, inclusive, ela é de engenharia genética. Então, o indivíduo não tem contato nem sequer com partícula viral. É impossível se contaminar com essa vacina. São vacinas quase que indolores, que não vão ter febre, não vão dar febre, a dor local é mínima quando tem, então não tem motivo, pessoal, para não se vacinar. A gente implora, a gente pede a vocês que aceitem e que aproveitem esse recurso que está no SUS, o nosso maravilhoso SUS, tanto de diagnóstico com teste rápido, para saber se você precisa tomar uma segunda vacina na vida, ou um segundo ciclo de vacina na vida ou não, e principalmente não deixem de vacinar as crianças. As crianças elas não têm direito à escolha, então pais, por favor, sejam conscientes e previnam doenças que são realmente complicadas no futuro, se presentes, principalmente hepatite B e C, que são causa de cirrose, câncer de fígado e transplante de fígado. A gente tem vacina para hepatite C, não, né? Não existe vacina para hepatite C, nem para hepatite delta, nem para hepatite E. A hepatite delta, por exemplo, é uma hepatite, que ela é mais frequente no norte do país, na Amazônia, E tem que ter uma contaminação por hepatite B de bola
para que o vírus Delta possa coexistir com o vírus B. Então você consegue se proteger, só tomar vacina para hepatite B. Se você for vacinado para hepatite B e for imune para hepatite B, para anticorpo, isso significa aí que você não pode se contaminar jamais pela hepatite delta. Agora, olha que interessante que a doutora Mônica Viana está falando para a gente aqui. Ela é diretora da Sociedade Brasileira de Hepatologia, gente. Nós estamos falando com uma autoridade sobre esse órgão que é vital para o nosso corpo humano, para o funcionamento do nosso corpo e sobre essas vacinas que já são conhecidas há décadas. Vacinar o seu filho pequeno e acompanhar ao longo da vida dele a cobertura, né, dessa proteção, você tem como medir isso, até para você vacinar novamente, se for necessário. É um ato de amor. Agora, doutora, a senhora falou da hepatite A, de contágio oral. Os especialistas apontam essa relação óbvia, né, com fatores de higiene, mas também de saneamento. E essa semana o JR 15 Minutos falou sobre o ranking das 100 cidades mais populosas, mais importantes do Brasil, e nenhuma delas tem 0% de esgoto a céu aberto. Ou seja, a falta de infraestrutura básica ainda é o principal fator de risco para essa hepatite A? Hoje a gente tem, na verdade, comportamentos que são um pouco diferentes de tradicionais, né? E que a gente sabe que facilitam essa transmissão. Mas eu acho que é fundamental a gente enfatizar aqui aquilo que está na mão da população. Eu acho que o saneamento básico é fundamental, precisamos exigir isso dos nossos governantes, é claro. Mas a vacina, ela é uma coisa que a população só tem que ir lá e se expor a uma vacina. E isso é uma coisa que protege quase 100% dos casos. Por que não se vacinar, gente? É absurdo a gente ter perdido a cultura de vacinar os nossos filhos, os nossos pais. Então, a população de risco maior são as crianças, os idosos, né? E os pacientes imunossuprimidos. Então, quem está em vigência de uma quimioterapia, de uma radioterapia, quem usa imunobiológico, quem tem doença crônica. Então, tem uma possibilidade maior, pela baixa imunidade, de perder o anticorpo, até que tinha da vacina, e se recontaminar. Então, eu acho que a gente tem que enfatizar, principalmente, vacina e tudo bem, saneamento básico é importante também. Claro. Doutora, eu quero, inclusive, aproveitar para deixar aqui um desabafo, né? Uma experiência pessoal. Eu sou filho de um transplantado de fígado e um homem que, com menos de 60 anos de idade, desenvolveu uma cirrose hepática. Ele não tinha vacina, não tinha cobertura, não tinha proteção contra os vírus da hepatite A e da hepatite B. Não sabia o que era isso. E daí, quando ele precisou fazer um transplante de sangue também, também teve uma contaminação. Ele tinha sobrepeso, era sedentário. Então, tudo isso contribuiu para uma cirrose hepática que levou embora o meu pai. O transplante foi um sucesso, mas ele pegou uma infecção hospitalar, infelizmente, e eu poderia ter o meu pai aqui ao meu lado se não fossem as campanhas de desinformação, se não fosse a falta de acesso a esse tipo de informação. Então, vacina em primeiro lugar e acompanhar pelo menos uma vez por ano, junto com o seu check-up, né, doutora? As enzimas hepáticas, como é que o seu fígado está funcionando, como é que está a concentração de gordura no fígado, para não deixar esse órgão importante adoecer, né? Então, várias coisas que você falou aí eu vou aproveitar como oportunidade. Primeiro, a causa mais comum de cirrose, câncer de fígado e transplante no mundo inteiro, como foi o caso do seu pai, não foi hepatite viral, e sim a doença gordurosa do fígado, a esteatose hepática, que hoje de cada 10 brasileiros, em média, 3 pacientes são portadores da gordura no fígado. Essa é a causa mais comum de cirrose, câncer de fígado e transplante no mundo inteiro. Então, hoje a gente tem várias ferramentas, a gente tem testes genéticos que muito rapidamente, você, por exemplo, já te convido para fazer um teste genético. Se o seu pai teve uma doença dessa gravidade, a chance de você, se você tiver irmãos, né, terem também esse traço genético é muito grande, é muito importante. Além disso, o FibroScan. O ultrassom, ele erra de cada 4 ultrassons, deixa de dizer que esse paciente tem uma gordura no fígado. Maiores riscos são viver com obesidade e ter diabetes ou ser pré-diabético. Então, se você vive com obesidade ou sobrepeso e você é diabético ou pré-diabético, por favor, tente fazer o diagnóstico dessa esteatose, da gravidade que você pode ter de esteatose. Hoje no país, 31% da população vive com obesidade e 68% vive com sobrepeso. E essas pessoas têm imunidade mais baixa, então, por exemplo, a chance delas se recontaminarem com algum vírus ou de terem, por exemplo, um anticorpo ali e perderem esse anticorpo ao longo da vida, isso existe. Então, é por isso que a gente pede para fazer o teste rápido. A gente tem esse teste em qualquer AMA do Brasil. É muito orgulho para a gente, brasileiro, a gente ter um sistema que funcione desta forma. E se você não tem proteção, na mesma hora a gente vacina.
Isso está presente em toda a atenção primária do nosso país. Os testes genéticos, o FibroScan, essas outras ferramentas que são maravilhosas, ainda não estão na atenção primária. E, na verdade, precisa de um médico especialista hoje para conhecer isso, porque a gente está começando a divulgar, massificar que eles existem, da importância deles, são testes não invasivos e com uma acurácia, que a gente fala que a confiabilidade desse método, fantástica. Doutora, a senhora não acha que muitas vezes a gente espera demais do fígado? Porque a gente conta com essa ideia, né? Que é real, mas ela é variável de pessoa para pessoa, de que o fígado se regenera, de que o fígado se reconstrói. Eu quero que a senhora explique primeiro se isso é mito e verdade. E segundo, justamente porque ele é um órgão potente, forte, né? Ele quando apresenta essa doença, ela vem em caráter silencioso. Quando a pessoa descobre, já descobre às vezes tarde demais. Então, fala para mim sobre a capacidade do fígado de se regenerar e em seguida conta pra gente quais são os sinais de alerta que merecem atenção. Eu amo quando vocês me fazem essa pergunta. Muito obrigada pela sua pergunta. O fígado, ele cresce de novo. Então, quando a gente tem, por exemplo, ele dá uma crescidinha, mas uma crescidinha sem função. Sabe quando você tem um corte na sobrancelha e fica aquela falha para sempre, porque ali se regenera, ou seja, cicatriza, mas nunca mais vai produzir pelo, certo? É assim que são os hormônios que o fígado produz, assim são vários fatores de coagulação que o fígado produz, e daí vem a cirrose. Cirrose é cicatriz por cima de cicatriz. Um órgão que sofreu necrose, ou seja, lesão, e que ele cicatriza formando fibrose. E fibrose, por cima de fibrose, é o que gera cirrose. Nós estamos falando da morte lenta e gradual da célula do fígado, né? Exatamente. Então, ele aguenta por muito tempo, como você disse, medicação, álcool, a própria gordura no fígado, mas a gente não vai ter para sempre um fígado que, como eu digo, sofre calado. Em algum momento começam os sinais de alerta. O problema do fígado é que, qual é o sintoma mais comum de uma doença do fígado? Cansaço. Aí eu te pergunto, Edu, quem é que não tem cansaço? Todo mundo. Pois é. Então, existe por muitos e muitos anos, os pacientes vão tendo essa apnea que a gente chama de cansaço, e eles não conseguem entender que aquilo já é uma doença no fígado. Quando as pessoas esperam um olho amarelo, né, uma barriga d'água, como a gente diz na população, esse paciente já tem indicação muitas vezes de transplante de fígado. Ele já tem uma cirrose, cerca de 10 a 15 anos a cirrose já estava ali e ele não sabia porque a cirrose é assintomática. Quando a gente tem isso numa hepatite aguda, como a hepatite A, poucos casos, porque a maioria passa batido ali sem nenhum sintoma, tem o sintoma de cansaço, um pouco de náusea às vezes, mas quando o olho fica amarelo, na verdade a gente tem hepatite A que pode inclusive fulminar. Então a gente precisa ter bastante cuidado e quando aparece realmente uma icterícia, que é o que a gente fala, que é essa coloração amarela nas mucosas e nos olhos, a gente precisa, mesmo que seja uma hepatite que vinha bem, procurar urgente um hepatologista, porque provavelmente esse fígado está evoluindo mal. Doutora, então vamos deixar aqui um convite, uma convocação para todo mundo. Não deixe terminar esse mês de julho, a gente já passou da metade. Não deixe terminar o mês de julho sem pelo menos marcar uma consulta médica e um serviço direto para o ouvinte aqui. Diagnóstico precoce é essencial, mas onde e como as pessoas podem fazer esse teste, doutora, de hepatite, e o que elas podem fazer se receberem um diagnóstico positivo? Bom, gente, hoje na atenção primária, para nosso orgulho, a gente consegue saber, sim, se esse paciente provavelmente tem alguma doença no fígado. Lá vocês podem realizar no Brasil inteiro os testes rápidos para hepatite A, para hepatite B. Tem balança, tem fita métrica, que balança e fita métrica são fundamentais para a gente pensar que esse paciente pode ter esteatose e glicemia. Insulina, hemoglobina glicada, são exames muito simples. Se eles estiverem, ou seja, se você tem diabetes, pré-diabetes, se você tem um histórico desses qualquer que eu falei, mas nem pensem no histórico, testem para hepatite A e B. E se você não tem anticorpo, por favor, confia na gente, toma vacina, agradece que existe essa vacina e você vai estar protegido muito provavelmente para sempre. Doutora, muito obrigado pela aula aqui no JR 15 Minutos e por esse chamamento importante à saúde pública brasileira.
Muito obrigada pela oportunidade, me coloco aqui à disposição. Mônica Viana, hepatologista, conversou com a gente no JR 15 Minutos, que está terminando essa edição 1216. Eu agradeço os esclarecimentos da doutora e digo sempre que esse podcast conta com a sua ajuda. Entre em contato com a gente. A produção foi de David Bezerra e das estagiárias Amanda Fuzita, Bárbara Maiato e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record, inclusive um convite a você compartilhar o nosso podcast nas suas redes sociais para que ele chegue a mais pessoas. Eu te espero. Bora para a próxima.